Olá pessoal, tudo bem? Aguardando o pessoal entrar. Joborinho, Alessandra chegando. O pessoal está entrando, a gente vai conversar com a Teacher Mai. Mai já está para entrar. Mai está entrando. Olá, Mai, tudo bem? Olá, tudo sim? Como está? Como te passou o dia? Conversamos Tudo mais cedo. certo, sim, nossa, tudo ótimo. Hoje foi um dia bom. Friozinho, mas bom, né? Hoje amanheceu um pouco mais frio, mas tá Ah, gostoso. mas nada se compara ao friozinho do Não, Canadá. exato. Tem que ir se Ó, preparando, né? o pessoal está entrando ainda. Gleice, minha Uhum. esposa, vai entrar. Gabriel, meu cunhado. Aê! Deixa o pessoal entrar e aí a gente vai falando, ó, bandeirinha do Canadá chegando, o Kaique já Esse aí é mandou. meu esposo. Ah, muito bom, prazer, Kaique. Trabalho Que bom. com a gente. Bom, vamos começar então, Mário? O pessoal vai entrando, né? Bora? Sim, exato. A gente vai falando aqui um pouquinho. Deixa eu tentar colocar aqui um comentário fixo. Uhum, perfeito. Aí o pessoal que entrando já sabe. Bom, vamos lá. Mai, enfim, vi um post teu há pouco tempo a respeito sobre seu desejo de fazer intercâmbio no Canadá. Né? Nós não Sim, nos conhecíamos, temos um amigo em comum, que é o professor Alex. Espero que ele entre aqui na nossa live sim, também. olha, estou ansiosa. E eu vi o teu post e muitos dos teus seguidores, seus alunos, ficaram super interessados em saber um pouquinho mais sobre intercâmbio no Canadá. E eu fiz o meu intercâmbio no Canadá, inclusive estou aqui com a minha bandeira Ó, de eu intercâmbio. reparei. Falei, já quero uma. Para conseguir uma dessa, você precisa ir pegar assinatura no dia da tua graduação. Ah, ó, já fica a dica aí, hein, gente? Quer uma igual, tem que fazer o intercâmbio. Fazer um intercâmbio, ela está toda assinada aqui por pessoas do mundo inteiro, Uhum. amigos que eu tenho Olha, até hoje. Então, essa é uma das vantagens também de se fazer um intercâmbio, né? A gente vai falar de várias vantagens, e uma delas é que ter amigos ao legal. redor do mundo, né? Muito E o bom, mais muito bom. interessante é que a gente continua fazendo contato e sempre treinando o idioma, porque eu converso com pessoas da Uhum. Coreia, do Japão, da Olha, Argentina, do México, da Itália, e o que tem em comum entre nós é o idioma, o inglês. Então, assim, temos grupos no WhatsApp com mais de 30, 40 pessoas desde 2017, que é quando eu fiz o meu intercâmbio, já uhum. falando sobre a minha experiência com o intercâmbio. E, enfim, e a gente, né, eu fiz esse intercâmbio lá e desde então mantenho contato com esses amigos ao redor do mundo até hoje. Né, Olha só, alguns que ótimo. aqui também, o pessoal da Colômbia, conversei ontem com eles, talvez o Andres entre por aqui, enfim, né? Essa é um pouquinho da minha experiência. Eu fiz em 2017, fui para Ottawa, que é a capital. Escolhi o Canadá por ser um dos países mais seguros do mundo, e Ottawa é Uhum, a mais segura do Canadá já há alguns anos. Então, por questão de segurança, e eu também quis fugir um pouquinho uhum. daquele circuito MTV, que é Montreal, Toronto e Vancouver, onde vai muito brasileiro. Não que seja muito ruim, mas, enfim, você está lá para aprender outro idioma, né? Sim, E não exatamente. ficar falando o português, que é até uma dica de ouro que no final eu vou falar um pouquinho de algum. É. Que Então é isso. ótimo. Fiz meu intercâmbio por 6 meses, morei em homestay por um mês, depois aluguei um apartamento e tive a melhor experiência da minha vida. Posso te dizer que tudo que eu vivi foi totalmente intenso, foi algo que eu não esqueço. O Facebook me lembra todos os anos de Ah, isso é fotos ótimo. Muito bom. compartilhando. Já tem 3 anos e eu venho compartilhando as fotos, as lembranças, porque é algo que eu realmente não esqueço. Enfim,
Estou aí aberto para suas perguntas dos seus Uhul! seguidores. Durante a semana eu recebi algumas também. Sim. Posição, Mai. Vamos lá, então, ó. A gente recebeu muitas perguntas durante a semana, assim, assim que a gente começou a divulgar a live, né? Eu e o Rogério, a gente foi recebendo algumas dúvidas. Eu tenho muita vontade de migrar para o Canadá, então eu particularmente tenho muitas dúvidas em relação ao Canadá como um todo, né? Não somente em relação ao intercâmbio. Então muitas dúvidas surgiram assim também. Mas vamos lá, então. Tem algumas dúvidas aqui. A primeira delas foi feita pelo meu queridíssimo esposo, e creio que muitas pessoas têm dúvidas também, inclusive de um dos nossos encontros, meu e seu, Rogério, a gente falou sobre isso. E quais são as cidades, né, que são possíveis de você fazer o intercâmbio? Quais as cidades que possuem campus e qual a diferença entre elas? Tá, bom. Eu particularmente vou falar um pouquinho de modo geral. Eu sou proprietário do Instituto Orange, que é uma escola de idiomas. Né? Nós, aqui no Brasil, com atendimento de todos os idiomas, temos vários alunos aqui que estão participando. Um abraço para todos eles. E em 2017 eu tive essa experiência, estudei na escola chamada CLLC, e ela tem campus em 3 cidades: Ottawa, que é onde eu fiz o meu intercâmbio, Toronto e também Halifax. Eu represento apenas essa escola porque eu tenho por princípio vender algo que eu compraria para mim ou para minha família. Então eu conheço essa escola, eu fiz o meu intercâmbio lá, eu fiz 6 meses de intercâmbio nessa escola. Então eu conheço toda a estrutura, conheço todo o staff que trabalha, eu tenho o staff no meu WhatsApp, se precisar de alguma situação de ajudar alguém, algum intercambista, eu tenho como resolver de uma forma mais rápida e direta. Então, eu represento apenas essa escola por esse motivo. E essa escola tem esses 3 campos: Ottawa, Toronto e Halifax. Diferenças entre elas: Ottawa é a cidade do meu coração, voltei super apaixonado. Ottawa é a capital do país e ela é lindíssima. É uma cidade mais pacata do que, por exemplo, as pessoas que estão aqui assistindo, que são de São Paulo, por exemplo. Ottawa é bem mais tranquila, mas é uma cidade super agradável, tem muitos shows, principalmente na época do verão, tem uma vida, não posso dizer que ela seja totalmente agitada, mas não é parada de tudo, é uma vida muito gostosa, tá? E aí vai entrar muito na questão do perfil. Toronto é uma cidade muito parecida com São Paulo, é uma metrópole, é uma cidade grande, mas com todas as facilidades de uma metrópole, com metrô. Eles têm uma cidade subterrânea, principalmente para a época do inverno, onde é muito rigoroso. Então, abaixo do solo tem shoppings, restaurantes, cinemas. Que ótimo! E tem Halifax, que é uma cidade praiana. Infelizmente, eu não conheci. Ela fica em outra província. Eu não tive a possibilidade de viajar até ela. Fiz algumas viagens, depois a gente comenta aqui sobre as locais, mas eu não fui para Halifax, mas é uma cidade mais tranquila do que as outras, e ela é praiana. Então, pessoas que gostam um pouco mais, ter um low profile, acho que vale a pena conhecer Halifax também. Perfeito. Oi para quem está entrando, oi Lu, oi Ká, são algumas das minhas seguidoras. Muito bom ter vocês aqui, meninas. Bom, interessante, muito interessante. A gente, às vezes é bom saber mais sobre essas cidades específicas, porque como você falou, né, algumas pessoas acabam sabendo mais sobre esse circuito MTV, né, Montreal, Vancouver e Toronto, e acaba esquecendo que tem várias outras cidades que são interessantes de serem visitadas, não só numa questão de intercâmbio, mas para visitar também. É bom saber o que tem em cada lugar, como passeio, é interessante. Bom, e aí já vem uma outra pergunta que foi de uma seguidora minha, a Ká Nunes, e ela perguntou qual que é a vantagem, por que escolher o Canadá para fazer o intercâmbio e não qualquer outro país de língua inglesa, né? Claro, vamos lá. Tem algumas vantagens, mas claro que tudo depende do perfil do intercambista. A escolha do país e da cidade depende muito do perfil. Eu já falei que uma das vantagens é a segurança, né? O Canadá é um dos países do mundo, existe um ranking global, o Canadá ele está entre os 10 primeiros colocados, o Brasil está na casa aí do número 21 aproximado,
Então há uma diferença muito grande, a questão da segurança, que para mim foi primordial. Tem a questão do câmbio, o dólar canadense ele é bem mais barato do que o dólar americano e do que a libra, Oh, caso, maravilha! caso alguém opte pela Inglaterra, né, a libra ela é bem mais cara hoje do que o dólar canadense. A questão de passagem aérea, tem uma questão assim bem interessante em comparação principalmente à Europa. É praticamente o mesmo preço dos voos para os Estados Unidos. Enfim, essas são algumas das principais vantagens, né? A questão econômica, ela pesa muito, e a questão de segurança foi o que pesou bastante na minha escolha. Sem É contar que ele importante, né? inglês assim bem standard, né? Não tem aquela questão de muita Uhum, gíria como nos Estados Unidos, ou tem muitas pessoas que vão para a Irlanda que demoram um pouquinho para entender o uhum. sotaque, é um pouco mais carregado. Então tem essa questão também do sotaque que é bem interessante. Verdade. A Ju comentou aqui, Underline 91, o Canadá é maravilhoso, é lindo, as pessoas são muito educadas e prestativas, que é algo que eu até iria comentar com você, que você falou pra mim que tem a questão da receptividade do canadense, né? Eles são muito receptivos e acho que isso acaba chamando a atenção porque, enfim, você não quer nunca chegar num país e ser mal recebido, né? Não ser, eu tenho uma aluna, Rogério, que ela mora hoje na Holanda. E ela falou assim que ela tá 1 ano lá e que ela nunca conversou com o vizinho dela. Nossa. Então, assim, receptividade zero, assim, então é muito melhor você ir para um país diferente e você se sentir recebido, né? E eu acho que o Canadá Sim. tem essa grande qualidade, né? Sim, o Canadá ele é um país novo, né? Em 2017, eu participei das comemorações de 150 anos do país. Ou Olha seja, só. ele é um país muito extenso, ele é maior do que o Brasil, e é um país com uma população pequena em Hum, comparação ao tamanho. Então, o próprio governo canadense incentiva a imigração, né, sim. dentro de certas qualificações. Aqui a gente não vai falar muito sobre imigração, não é o tópico, né, e também não sou especialista em imigração, mas o governo do canadense, ele incentiva a imigração, então realmente tem muitos Uhum, imigrantes no país e tá praticamente todo mundo na mesma linha, sabe? Todo mundo no mesmo barco, assim. Tem muita gente longe de casa, longe da família, muito estudante, né? Longe da família, da comida, do costume. Então, todo mundo se abraça, sabe? Todo mundo percebe uhum. que precisa de uma ajuda, de uma recepção. Eu adorava, na escola que eu estudava, toda segunda-feira, dar as boas-vindas para os novos alunos. Os alunos, Ai, que todo novo legal. às segundas-feiras. Né? E eu ia de manhã, eu conversava, eu me apresentava, e às vezes eles pensavam que eu era uma pessoa do staff, que eu era funcionário da Olha só. escola. Poxa, e aí a senha da internet? Eu falava, não, calma, eu vim aqui só para dar as boas-vindas, de repente a gente vai estudar na mesma sala. Ah, você é estudante? Sou estudante, mas estou aqui para dar as boas-vindas porque eu sabia que aquilo era importante. É Eu bom, sabia né? Uhum. né? Eu sabia o quão gostoso era você ser bem recebido. Nós brasileiros somos muito receptivos. E Sim. a imagem que temos de alguns países fora que realmente eles são mais frios. Mais Mas frios, né? Mais fechados. mas o povo canadense ele é muito, muito bacana, muito solícito e recebe super bem pessoas do mundo inteiro. Que Como diz legal, muito bom. é como a Carolina Hospitalidade. Uhum. de tudo. É verdade, né? Enfim, faz todo sentido, né? Bom, e aí a gente vai para a próxima pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? O que que precisa para imigrar para o Canadá? O que que é necessário, assim, se preparar para ter antes de imigrar para o Canadá, Rogério? Mai, bom, eu não vou falar muito sobre imigração, porque imigrar não Ah, é é o verdade, sorry. É para intercâmbio. Tô com imigração na cabeça que a gente falou agorinha, mas é intercâmbio, sorry. problema. O que é mais importante é você fazer um bom planejamento. Né? Uhum, sim. São vários pontos que entram aí. A questão financeira, ela é Uhum. importante porque, apesar do Canadá ser mais barato economicamente do que outros países, mesmo assim a gente está falando em dólar, né? É diferente, né? A moeda, ela tem uma relação com o real, assim, diferente. A gente está Uhum. falando de pessoas que estudam e trabalham,
né, e ou trabalham, então tem o período de férias, que você precisa se planejar. E vamos pensar que quem está estudando tem férias em julho e dezembro. Qual a melhor época para ir? Depende, você gosta de frio ou você gosta de calor? Se for uma Exato. pessoa de frio, que não sou eu, né, você ir no começo do ano é uma delícia. Tem pessoas que falam, adoraria passar frio. Teve um comentário que adoraria estar passando frio no Canadá. No Canadá. Agora está calor, está mais de 30 graus, está beirando a casa dos 30. Lá agora é verão. Então essa época do meio do ano ela é excelente para nós brasileiros que gostamos de calor. Para aqueles que gostam de frio, final do ano, né, quando começa ali final de outubro, novembro, até lá para fevereiro, março, ainda é muito frio. O Canadá é um país Tá. bem... E Ottawa é uma das capitais mais frias do mundo. Em 2018, chegou entre menos 40, menos 50 graus. É muito frio. É de congelar a piscina, né? Nossa, menos 50, meu pai amado. Tem pessoas que adoram, tem pessoas que Uhum. amam, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu, quando fiz o meu intercâmbio, peguei primavera, verão. Eu cheguei no início da primavera, fomos eu e minha esposa, e chegamos lá no início da primavera, ainda estava frio, e eu me lembro que exatamente no dia 8 de maio, não vou esquecer dessa data, fez 0 grau e nevou. É muito frio. Assim, foi suficiente, eu vi a neve, achei bonitinha, coloquei todas as roupas, ó, minha esposa está comentando, é frio de um jeito que a gente nem imagina. Oh, meu Realmente, Deus. as nossas não suportam o frio de lá, né? É um frio diferente do nosso, assim. Eu realmente Uhum. coloquei todas as roupas que eu podia, meião, calça, blusa, touca, luva. Quando eu E saí na ainda rua, assim. parecia que Ai, eu meu Deus. frio, muito frio. Então, assim, só que tem gente que gosta. Eu tenho um cunhado, o Gabriel, acho que ele está aqui assistindo com a gente, ele ama o frio. E quando eu comentava, ele falava, que delícia, que delícia. É uma questão de... Ah. Então, né, voltando na pergunta, o planejamento é essencial, principalmente por isso, porque quem não gosta de frio, escolher dezembro, janeiro para ir, não vai conseguir aproveitar Verdade. você vai para a escola, vai querer voltar para casa e você não vai aproveitar o que você tem extra sala de aula, que é tão importante quanto a sala Uhum. de aula para você praticar. Então, tem o planejamento financeiro, tem o planejamento de época, tem o seu perfil, se você é mais ou menos Verdade. ativo com relação à vida noturna, bagunça, essas coisas, depende da cidade, né? O Toronto, ou Ottawa, ou Halifax, enfim. Tem toda a questão do seu perfil que eu consigo ajudar a pessoa, né, a decidir qual a melhor opção para ela. Eu consigo Entendi. ajudar num bate-papo, enfim. Tudo isso a gente consegue, as pessoas vão conseguir saber com uma consultoria, né, com você. É o tipo de Exato, coisa que você consegue ajudar, né? Legal, muito exato. bom, muito bom. Perfeito. E existe uma idade mínima, uma idade máxima para poder fazer o intercâmbio no Canadá? Ou não? Olha, cada escola tem uma política, mas essa escola que nós representamos, a partir dos 16 anos, Ok. menos são casos específicos onde, por exemplo, um filho de 15 anos quer ir. A escola permite desde que o filho esteja acompanhado na cidade. Então, esteja morando junto com o filho durante, então, são casos específicos. Né? Específicos, né? Fora isso, a partir dos 16 anos, a idade máxima não existe. Eu fiz o meu Uhum. intercâmbio há quase 40 anos e eu estudei com um casal de médicos de Fortaleza que já eram aposentados, já tinham mais de 65 Olha anos, só. viajando pelo país e tiraram ali 15, 20 dias para estudar. E Olha estudaram que ali. incrível, né? Nunca é tarde, né? Então, não tem uma idade máxima. Idade mínima tem essa questão dos 16, né? Entendi, faz sentido. Aí eu já ia até perguntar, já entra no gancho da próxima pergunta. Dá para ir acompanhado? Se eu quiser ir com meu esposo, por exemplo, ou quiser ir com um amigo, consigo ir? Sim, você consegue.
né? Ir com a esposa foi o que aconteceu comigo. Eu fui convencido por ela e agradeço todos os dias que ela conseguiu me convencer aí, Uhul, isso aí, hein? né? E assim, para a escola em si faz o programa de escolha e reciclagem dos homestay. Então, se você optar por ficar numa homestay, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre homestay, que é uma opção onde você tem o seu quarto privativo e as 3 refeições diárias inclusas no pacote. Você só precisa realmente lavar sua roupa e sua louça e cuidar da limpeza do teu quarto. Você Lógico, não né? precisa, você não precisa se preocupar com mais nada, você não precisa se preocupar em cozinhar, fazer as compras, por exemplo. É uma opção mais barata, uma opção viável. Então, se Entendi. você vai ficar em homestay, a escola tem todo um programa de escolha da homestay, né? Todo um programa de qualificação, e algumas famílias aceitam receber o casal. Tem famílias Tá. que preferem não receber o casal. No meu caso, foi escolhida uma família, Dona Rosalind, ficamos na casa dela e ela nos recebeu, tivemos o nosso quarto privativo, morava na mesma casa a Izumi, uma menina do Japão, nossa super amiga, assim, nos acolheu super bem, Que no quarto dela, legal. no nosso quarto, e nós dividíamos um banheiro, o outro banheiro era de uso da família da casa, né? Era mãe e uma filha apenas. Então, assim, é possível sim, você ir com seu marido, caso você queira, mas para ficar na homestay, o seu marido teria que também ser um intercambista. Tá. Precisaria estudar. Se só você for para estudar e ele não, então a família não aceita, porque faz parte Entendi. de um pacote de intercâmbio Sim. que é contratado, né? Entendi. Fora isso, tem homestay. Fora homestay, você tem a residência estudantil, é uma espécie de república, né? Mas aí você tem toda a questão de fazer compras, fazer sua comida, cuidar de toda a limpeza da Entendi. casa, ou alugar um apartamento. Eu fiz um mix, né? Eu quis viver todas as experiências, então eu fiz um mix entre morar numa homestay e alugar um apartamento, justamente por já ser casado, ter a minha vida privada. Então nós decidimos alugar um apartamento e também foi uma experiência incrível. Assim, alugamos uma casinha um apartamento numa casa super simpática, assim, muito bacana. Perfeito, que legal, nossa, ótimo. Então tem várias opções, né? Aí uma dúvida mais pessoal, existe uma rotina de estudos lá? Como é que funcionam os horários? Você tem essa organização de, a aula vai ser de tal hora a tal hora? Como é que funciona? Sim, essa escola ela tem uma rotina, né? As aulas começam às 8h30 e e vai até 10h15 o primeiro horário, que são aulas de listening e speaking. Depois, Tá. 15 minutos de intervalo para um café, algo do tipo. E depois você volta 10h30 até meio-dia e 15 para aulas de writing and reading. Então você faz mais esse Tá. período. Então é bem divididinho, né? Sim, bem divididinho. Então, 8h30 às 10h15, listening and speaking. 15 minutos de intervalo, 10h30, meio-dia e 15, writing and reading. Aí você faz 45 minutos de almoço, que é um almoço que a tua homestay prepara e você tá incluído. Você leva o almoço, a escola tem micro-ondas, tem Entendi. geladeira, tudo preparado, ou você pode sair e almoçar em algum café local, algum restaurante local, você tem toda a liberdade. E depois você volta a 1 hora, e entre 1 e 2 tem as aulas que você escolhe fazer. Eles chamam de Plus One Classes, aulas que você quer fazer. Então tem semanas, a cada 2 semanas você escolhe um tipo de aula, dentro do nível que você quer. Então você pode escolher participar de um jornal, você pode fazer aula de debate, você pode fazer aula de conversation, você pode fazer sobre board games, enfim, tem uma série de temas onde você pode escolher e você estuda ali por 2 semanas aquele tema, depois de 2 semanas você muda novamente, e aí as aulas se encerram às 2 horas e você está livre para fazer o que quiser. Normalmente tem todas as atividades que a cidade te oferece, e a partir do momento que você está lá para treinar o idioma, fazer amigos, o que é melhor, ir para casa estudar ou praticar o idioma? Então, assim, eu ia para casa para dormir.
ponto. Minha casa era o local que eu dormia, mais nada. Porque eu saía da escola às 2 horas e eu ia bater perna com o pessoal. A gente ia para shopping. A escola promove algumas atividades, praticamente todos os dias existe um calendário de atividades que eles promovem, você vai se quiser, porque não faz parte da grade curricular. Mas, por exemplo, toda segunda-feira tem o Coffee Conversation. Alunos não recebidos pelos alunos já mais velhos para ir num café local e conversar. Simples assim, para você quebrar o gelo, para todo mundo se sentir bem-vindo, né? Tem quinta-feira, por exemplo, todas as quintas-feiras, todos os museus, a partir de 2 ou 3 da tarde, são gratuitos, entrada gratuita. E Ottawa tem muito museu, falando de Ottawa especificamente. Legal. Tem muito museu. Então, você pode ir aproveitar os museus, por exemplo, ou você pode ir para shopping center, você pode praticar esportes, enfim, tem muita coisa que você pode fazer no seu horário após as aulas. E é uma forma de praticar o idioma. Eu, por exemplo, eu às vezes passava numa loja, num shopping, em frente a uma loja, via lá o preço de uma camisa, $10. Falava, eu vou entrar e perguntar, how much? Só para treinar. Para praticar. Para o som de um nativo falando. Comer comida de rua, nossa, pedir um cachorro-quente, pedir um beaver tail, enfim, uma comida típica, um poutine, nossa, eu sou apaixonado, é ótimo para você treinar, você pergunta, né? Eles perguntam o que vai no seu bagel, por exemplo, sabe? Você vai praticando no dia a dia, isso é excelente. Imagino, né? A experiência se estende, né? O que nem o Kaique está falando aqui, dá para aproveitar muito no intercâmbio, então não é apenas para estudar. As pessoas pensam em intercâmbio e falam, olha essa rotina, é o dia inteirinho estudando, mas você vai além disso, né, Rogério? Não é um negócio engessado, que você só vai estudar inglês o tempo todo. O estudo, ele é fora da sala de aula também, mas de uma maneira divertida, né? Sem dúvida, sim. Como eu sempre digo e disse aqui na live, foi a melhor experiência da minha vida, né? E você ficar focado só nos estudos, claro que você vai aprender, mas você vai aprender muito mais praticando. Essa é uma outra dica de ouro que eu dou, né? Quando meus intercambistas saem daqui, eu faço uma carta, né, para eles, passo um e-mail, bato um papo, às vezes eu faço um vídeo com eles e falo, olha, é bom estudar? Claro que é bom. Mas você vai ter ali entre 8h30 da manhã e 2 da tarde, dentro da escola, para você aprender, né, de uma forma pedagógica, enfim, aprender o standard. Depois disso, vai para a rua, vai conversar, sai com seus amigos. Assim, tinha dia que a gente saía em 20 pessoas. Nossa, era uma caravana. 20 para um lado, ia 20 para o outro, enchia um ônibus. E assim, como eu comentei, pessoas de todos os países do mundo. Então você pratica mesmo. Você pratica o idioma de uma forma natural. E quando você vê, você já está assim, desenvolvendo super bem o idioma, a conversação. É verdade. Aí já entra uma outra dúvida, que foi uma dúvida do meu esposo e uma dúvida da Duda Bassi. Qual que é o nível indicado para fazer um intercâmbio para o Canadá? Dá para ir falando só o básico? Como é que funciona, Rogério? Bom, a escola tem níveis de 1 a 7, sendo que o nível 1 é o iniciante, tá? Então, eles aceitam alunos nível iniciante. Então, assim, que é possível ir? Eu estudei com algumas pessoas, estudei com um rapaz da Bahia, o Guilherme, ele chegou lá no nível 1, e ele fez 6 meses de aula. Quando a gente se formou no mesmo dia, assim, ele estava já falando super bem, né, em 6 meses de aula, e ele foi no nível 1. Mas tudo depende do perfil, né? Eu costumo dizer que tudo depende do seu perfil. Tem pessoas que são muito tímidas, têm medo de errar, têm medo de falar, têm vergonha. E aí, eu costumo dizer, se prepara um pouquinho antes, então. E até vai depender também do tempo que essa pessoa vai passar. Se você é iniciante, pensando em ir para passar um mês, eu daria essa dica. Procura o Instituto Orange, procura a MAI, faz umas aulinhas antes, se prepara.
E você vai me perguntar por quê, Maia? Eu estou falando isso não é porque eu quero vender aula, não tem Aquelas, nada né? Não. disso. Mas é outra dica de ouro. Porque quando você pega o avião aqui, você já vai ouvir a aeromoça te perguntando pasta or chicken. Ela não vai te perguntar se você quer macarrão ou frango. Então você pega um avião da Air Canada, por exemplo. Já era. Aquelas dali em diante não vai falar mais português, né? Assim, você pode até tentar, mas. Não, talvez você ache um comissário de bordo Uhum. que fala Que fale, né? português, Mas. mas não é o comum. E você desce no Uhum. aeroporto de Toronto, por exemplo, que é o seu destino final, ou para fazer uma conexão para Ottawa, Halifax, e você percebe que a vida não vem com legenda. Você Verdade. percebe que não tem plaquinhas em português. É tudo em inglês e francês no Canadá. Então, assim, se você não conhece nada, você está indo sozinho, eu vou dizer que é possível? Claro que é. Tem pessoas que vão e você não tem relatos que ninguém morreu porque não falava inglês. As pessoas se viram, né? Não é algo, um bicho de sete cabeças, mas é muito melhor ir preparado, né? É totalmente diferente, né? Ajuda você vai chegar na sua homestay, pelo menos cumprimentar, ser agradável. Afinal, é você que está entrando na casa de outra pessoa, é você que está indo, entrando na cultura de outro país. Então, no mínimo, é simpático você conseguir se falar com as pessoas, cumprimentar, o mínimo que seja. Então, eu acho Uhum. que vale a pena se preparar um pouquinho. Mas, respondendo a tua seguidora, que eu esqueci o Aham. nome, perdão, Camila, Camila. e a Duda Bassi eu conheço bem, é lá de Hortolândia. Duda Bassi é a Camila e a Duda. Se vocês não têm conhecimento do idioma, mas querem ir para o Canadá para o intercâmbio, para todo mundo que me pergunta, vale a pena? Eu falo, sim, vale a pena, vai sim. Mas se pudesse preparar um pouquinho antes, É ajuda. muito melhor, né? É, Ô, Rogério, a mesma pessoa perguntou aqui como é que funciona essa questão dos níveis. Tem que fazer em uma quantidade certa? Ou envolve a minha evolução também? Se eu conseguir aprender rápido, eu já avanço de nível rápido. Como é que funcionam, né, os níveis dentro da escola, dentro do curso de inglês lá fora? Como tá, é? tá. Bom, sempre lembrando que cada escola tem um método Tem, específico. sim, falando da. Como as escolas aqui do Brasil também. Mas Uhum, falando do LLC, por exemplo, ela tem 7 níveis. Né? Vai desde o uhum. iniciante, sendo que o nível 7 ele é preparatório para você entrar numa universidade. Tá? Você, Tá, então tem isso. concluindo o nível 7, você não precisa, por exemplo, prestar o IELTS. Você já tem uma Hum. nota aos 6,5 do IELTS e algumas universidades, e você já tem o direito a entrar nessas universidades, Olha sem só, precisar já sai de um, já entra no outro, papum, né? prestar nenhuma prova de proficiência. Essa é a vantagem também. Mas, regularmente, cada nível você faz em 2 meses. São 8 semanas, o livro tem 8 unidades e você estuda essas 8 semanas. No final dela, você faz um Move-Up Test, que envolve Hum, você aprendeu, e se você tiver uma nota superior a 70 ou 7, você está apto a passar para o próximo nível. Se você tiver uma nota inferior, você precisa estudar pelo menos mais uma semana e você pode refazer esse move-up. Tá? tá. Entendi. Existe a possibilidade de você adiantar e depois de 6 semanas você pedir para a direção para fazer um move-up. E aí Hum, os professores te avaliam e falam, poxa, eu acho que ele tem condições, então vamos aplicar essa prova. E aí uhum, ele faz a prova, sendo aprovada, vai para o próximo nível. entendi. Então, questão de tempo. Mas uma outra dica que eu dou, não se preocupe com o nível. Ir para Uhum. lá e falar, eu fui no nível 1, voltei no 7, ou eu só fiz o 4 porque eu fiquei um mês. Gente, o mais importante é aprender a falar. É experiência, né? Eu acho. É muito É mais experiência. importante. Claro, não fique preocupado só com a nota que vai vir no teu diploma, mas com o conhecimento que vai vir dentro de você. Isso é mais importante. Verdade, nossa, verdade. Faz todo sentido. Muito bom. E aí você falou da questão de, por exemplo, cada nível vale. São 2 meses, né, para você completar um nível inteiro. Mas eu
posso ir para ficar um mês, por exemplo, no período de férias. Eu só tenho disponível meu período de férias em julho. Eu posso fazer um intercâmbio dentro de um mês ou não? A escola aceita a partir de uma semana. Se você quiser fazer Tá. uma semana, eu tive colegas que estudaram uma semana. Ottawa, ela é vizinha de Gatineau. Gatineau já é uma cidade que faz parte da província de Quebec. Você consegue ir a pé, você cruza o rio, você cruza... e na província de Quebec se fala francês a maior parte do tempo, né? Entendi. Ottawa, o Canadá ele é bilíngue. Ottawa, por ser sede do governo, ela é totalmente bilíngue, mas o inglês é a língua mais falada. Porém, quem mora na província de Quebec utiliza o francês como primeiro idioma. E tem pessoas que querem aprender o inglês. E eu tive uma colega que morava em Quebec e ela vinha todos os dias para a escola, só que ela fez uma semana apenas. Ela falou, eu tenho uma semana de férias, eu quero estudar uma semana. Ela estudou. Eu estudei com outras pessoas que estudaram mais tempo. Mas, assim, a partir de uma semana é possível. Tem muito brasileiro que vai nos meses de julho, de dezembro e de janeiro. Por ser um período de férias de universidade, por exemplo, da escola. Então, é perfeitamente possível, sim, fazer só um mês e é bem comum entre os brasileiros. Entendi, eu falo, né, que se fosse para eu passar 2 horas no Canadá, eu já tava lá, já. Não ia nem ligar. Pra mim... Eu levei mais ou menos uns 40, 50 minutos para me apaixonar pelo país. Olha só, mas... Papum, chegou! Foi apaixonante, assim, foi apaixonante. Imagino. Eu recebi visita lá, um casal de primo foi para lá, ficaram noivos lá, né? Olha a gente fez só! eles, né? E, enfim, eles também, a esposa, hoje é a esposa dele, ela já tinha feito um intercâmbio anteriormente no Canadá e ele não. Ele nunca tinha ido para lá. E ele também voltou apaixonado e a gente, quando se encontra, fala muito sobre o Canadá. A gente tem várias fotos juntos de passeios que fizemos, por exemplo, para Toronto. Ai, enfim, que legal! Nossa, que demais! A Kaique, já fica atento, tá? Quando a gente for pro Canadá, você fica à vontade para me pedir em casamento de novo, tá? Vai na CN Tower, você vai mais de sim. um restaurante que gira. Já fica a dica, viu, amor? Pode ficar à vontade. Você me chama, Kaique, vou te dar umas dicas. Tá vendo? Bom, quanto tempo antes a gente precisa se preparar para o intercâmbio, Rogério? Tem um tempo mínimo? O que você sugere para o pessoal que tem vontade de fazer um intercâmbio para o Canadá e está se preparando? Assim, qual é uma previsão? Mais uma vez vai de perfil da pessoa, de financeiras. Se a pessoa quer ir para lá falando já um pouquinho do idioma, e a gente tem que pensar também nessa situação do Covid, né? Infelizmente, está impactando bastante. Eu até recebi uma pergunta do Rafael. Rafael, ele me perguntou assim, qual o reflexo da pandemia para os estudantes que estão lá ou os que pretendem ir, né? Bom, desde que começou a pandemia, o Instituto Orange parou de enviar estudantes para lá justamente pelo medo de fechamento de fronteira. Entendi. Né? Porque não sabíamos o que iria acontecer e nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Infelizmente, é uma situação totalmente atípica. Tá bem complicado, né? Totalmente. E assim, eu não quero mandar ninguém para lá e eu acho que nenhum pai quer mandar o filho e nenhuma pessoa também está com coragem de ir para o aeroporto, pegar um avião, fazer um voo de 9, 10 horas, morar numa casa de família desconhecida, ou seja, eu acho que esse não é o momento e nós não estamos enviando alunos nesse momento, né? Sim. Então, é algo que, poxa, tem que pensar bem. Então, na questão de planejamento, quanto tempo antes? Hoje, o que eu aconselho? Vamos fazer planejamentos sem uma data específica. Eu só tenho férias em julho. Então, vamos pensar em julho de 2021. Eu só tenho em dezembro. Eu, particularmente, ajudaria nos planos para dezembro de 2020, mas com ressalva. Vamos pensar para dezembro de 2021 também.
né? Entendi. Então, com quanto tempo antes, digamos que estejamos na situação normal, pós-pandemia, com vacina, se tudo Tudo certo. ocorrer. Então, assim, vamos conversar, me procura, vamos fazer um planejamento, porque envolve a questão financeira, né? Envolve a Envolve, sua né? questão de, né? Quando você pode ir, se você estuda, se você está fazendo isso, é um estudante do colégio, poxa, eu não vou te indicar para você ir em abril e maio, você vai perder suas provas, Sim, né? Vamos faz ficar em sentido. julho, calor, frio. Então, a gente precisa realmente pensar o que a pessoa pode, aí sim a gente faz um planejamento dentro das possibilidades dela. Perfeito. Ó, já tem uma pergunta aqui do Kaique, que também é uma pergunta que veio de alguns seguidores, em relação à questão financeira, Rogério. É muito caro para fazer um intercâmbio para o Canadá? Em média, assim, quanto mais ou menos se gasta para fazer um intercâmbio de um mês? Como é que funciona? Bom, sempre pensando que é um investimento no teu conhecimento, Sim, né? Uhum, E pensando que ao retornar, você falar um idioma de uma forma mais fluente ou de um nível uhum. melhor, te ajuda na questão de conseguir um emprego melhor, né? Enfim, tem uma série de situações que nós sabemos e o pessoal que está aqui assistindo sabe que ter um segundo idioma ajuda bastante. Então vamos pensar no investimento. Se você está investindo, não é caro, já começa por aí, Sim, é né? verdade. Uhum, A gente pode, assim, depende do tempo que você vai ficar. A escola, como eu falei, a partir de uma semana você pode fazer uhum, intercâmbio. Vamos pensar em um mês. Quanto custa para passar um mês? Nós trabalhamos com pacotes completos que incluem o curso, a hospedagem, com alimentação e o material didático. O uhum. mês, ele tem algumas taxas que a escola cobra. Então, digamos que você fala assim, Rogério, eu vou fazer um mês. O custo é em torno de US$ 2.700 canadenses. E cada mês adicional, aí você já não tem mais taxas que você paga no início, você paga apenas a hospedagem e o curso, né? A hospedagem com o seu quarto Uhum. privativo, alimentação, mais o curso. A cada mês adicional, cerca de US$ 2.300 canadenses. Essa é uma média, e eu falo sempre em dólar canadense, eu não vou falar em real, porque a cada dia a cotação pode aumentar, Mudar, diminuir. né? Então eu falo, de repente, um valor aqui, amanhã o dólar cai e todo mundo fala, opa, mas você me falou que era mais caro. Agora vamos fechar. Ótimo. Ou se o dólar sobe, eu não posso garantir que o que eu falei hoje, Vai amanhã valer será, amanhã, né? né? Faz Mas sentido. é nessa casa, US$ 2.700 o primeiro mês e cada mês adicional US$ 2.300. Lembrando que é todo um pacote, mas que não Uhum. inclui, por exemplo, a locomoção, a passagem aérea, né? A passagem Uhum. aérea. E despesas pessoais também não estão inclusas nesse pacote, porque aí, Entendi. enfim. Entendi. Dois seguidores meus, Rogério, perguntaram em relação a essa questão de, tá, como é que eu faço então para o intercâmbio ficar um pouco mais barato? No sentido de, tem como eu trabalhar e estudar ao mesmo tempo, fazendo um intercâmbio de estudo, por exemplo? Não. Não, né? Foi o que eu imaginei. Rapidamente, rapidamente não. O Canadá não permite que estudante de cursos de idioma trabalhe. Simples Uhum. assim, não permite. Faz Outros sentido. países têm, outros países permitem. Se não me engano, a Irlanda dá essa permissão. Aham. Contratar um número X de horas semanais. Tem uma série de Uhum. questões que, enfim, eu não tenho como passar agora, mas Entendi. se você curso de idiomas no Canadá, não. O Canadá permite que você trabalhe se você for um estudante universitário, de Entendi. pós. Era isso que eu ia perguntar até, porque eu dei uma pesquisadinha e eu vi que existe um visto específico, né? Existe um tipo de intercâmbio específico que você pode ir, que é o visto de Study plus Work, né? Você consegue ir para trabalhar e estudar, mas não é nem para estudar um curso de inglês, né? É faculdade, university, college, já não é nem curso de inglês, né? Algo mais específico, né? Exato. Falando de visto, né, já pegando esse gancho, se você Uhum. vai ficar até 6 meses no Canadá, você pode ir com um visto de turista Ah, ou tá. o ETA. O ETA é um visto eletrônico, né, que desde maio de Hum, 2007
O Brasil entrou numa lista de países onde a pessoa que já foi para o Canadá nos últimos 10 anos ou tem o visto americano, a pessoa tem o direito de pedir esse ETA. Esse ETA é de turista, ele tem a validade até a mesma validade do seu passaporte, ou seja, seu passaporte vai expirar em 2024, o seu visto também vai expirar só em 2024. Ah, tá. A vantagem de que ele custa apenas $7. Olha só. E também você faz online e recebe a resposta em poucos minutos, coisa de 5 a 10 minutos. Eu ajudei algumas pessoas a tirar o ETA, enquanto a gente estava terminando uma ligação, o e-mail chegou para a pessoa. Olha só, rapidinho, né? Bem mais prático. Né? Mas tem que ser assim, a pessoa tem que ter visto americano ou já ter ido para o Canadá nos últimos 10 anos. Aí a pessoa consegue tirar o ETA perfeitamente. Perfeito. Caso não, tem que tirar o visto de turista normal e se vai ficar só até 6 meses. Se vai ficar mais, se vai estudar por mais tempo, aí precisa do visto de estudante, ele é mais caro, mais burocrático. Neste momento, o consulado canadense está fechado para esse tipo de visto, enquanto estivermos na pandemia. Então, não é possível, nesse momento, tirar esse visto de estudante e daria o direito a trabalhar se for para estudar numa universidade. Entendi. Aí eu já faço um gancho para uma outra pergunta, que na verdade é se tem como fazer intercâmbio sem intermédio de uma empresa, e aí já junta com uma outra pergunta, que é a pergunta da Juliana Bassi, se a escola, né, se a empresa, ela oferece um suporte durante o período de intercâmbio, se você tiver algum problema com o seu homestay, com a casa onde você vai ficar, com o curso em si, né, se a escola pela qual você está indo, se ela oferece esse suporte. Tá. Bom, na verdade, eu vou começar pela pergunta da Juliana. Tá. Na verdade, assim, eu faço acompanhamento praticamente 24 horas por dia dos nossos intercambistas. A partir do momento que ele se torna nosso intercambista, eu faço todo um preparo com ele, vou tirando todas as dúvidas dele, da família, vou acompanhando, faço uma carta de pré-embarque e acompanho, antes dele embarcar, junto à escola lá no Canadá, o processo de escolha da homestay dele. Então, assim, a pessoa vai preencher um formulário se ela é alérgica a algum tipo de animal, algum tipo de comida, ou qualquer cigarro, por exemplo. A pessoa faz um perfil completo, eu passo um formulário, a pessoa preenche um formulário completo e eu envio para a escola e a escola vai fazer a escolha dessa homestay. Claro que pode acontecer algum problema, né? Teve uma intercambista nossa, a Keila, eu não consegui ver se ela está aqui, mas a Keila... Sim, Keila, se você estiver aqui, dá um oizinho pra gente, tá? A Keila foi para Toronto e ela não se adaptou muito bem na casa onde ela ficou, né? Ela não se adaptou à comida, ao estilo de vida. E ela me mandava mensagem e eu consegui resolver, assim, a situação. Ela mudou para uma outra casa, até que ela ficou satisfeita onde ela morou. Ela foi para passar 3 ou 4 meses, e ela, né, no começo não se adaptou exatamente e depois passou o restante do intercâmbio de forma mais tranquila. Então foi super tranquilo. Assim, então eu faço essa intermediação junto à escola. Então se a escola, assim, se o intercambista tem algum problema, eu entro no circuito junto à escola com canais diretos de contato para que a gente consiga resolver da melhor forma possível. Lembrando que, quando você está fora do país, a comida não vai ser a mesma, os costumes não serão os mesmos. Então, faz parte também da experiência do intercâmbio. Mas, claro que, às vezes, eu sou alérgico a cigarro, mas por uma falha, caiu numa casa de fumantes. Poxa, vamos trabalhar e vamos trocar isso daí. E a escola, ela tem um prazo de até 48 horas para fazer essa troca. Então, a gente consegue trabalhar isso sem problema. Entendi, faz todo sentido. Que legal, muito bom. Uma das últimas dúvidas aqui, Rogério, é de uma seguidora minha, da Ana. Ela fez uma pergunta bem específica em relação ao college. Aí eu não sei se talvez a sua especialidade, né? Se você já teve contato com esse tipo de intercâmbio.
Mas ela perguntou em relação às taxas de aplicação, né? Aí eu tomei a liberdade de dar uma pesquisadinha e eu realmente vi que existem algumas taxas que você tem que pagar, né? Inclusive você falou em relação ao curso, né? Existem as taxas que você paga para o curso, taxa de matrícula, taxa do material, e essas taxas elas também existem para o college. E ela perguntou se tem alguma isenção. Pelo que eu pesquisei, não, mas você pode conseguir uma bolsa de estudos com alguns programas. Você sabe me informar se existem essas bolsas de estudos, como funciona? Mas eu não trabalho com intercâmbio para Uhum, college, nem universidades, nada do tipo, né? Como eu comentei, eu represento uma uhum. das Nas escolas, né? escolas. Uhum. Só LLC, e é mais, assim, eu trabalho especificamente com intercâmbio Com, de idioma. uhum. De Eu idiomas, né? sei General English. isso. Eu sei que colleges são muito caros para não Muito. canadenses. Para canadenses, tem taxas assim super baratas, super em contas, mas para estrangeiros, assim, a gente está É falando em taxa algo atrás de taxa, né? a gente fala em algo em torno de 40, 50 mil dólares por ano. Tá. Enquanto que para um canadense custa 10 vezes menos. Uhum, Então, entendi. né, se existe isenção de taxa, bolsa de estudos, eu não me arrisco a dizer. Eu não Beleza, saberia. não, sem problemas. Tá? Perfeito, não é isso. Eu tomei a liberdade, como eu falei para você, de pesquisar e eu percebi que essa questão do college é bem complicado mesmo para você que quer sair daqui e ir para lá, requer muita organização e muito dinheiro, né? Muito a questão financeira, né? Tem que se programar muito bem em relação a isso. Mas aí eu tenho uma dúvida minha agora, voltando lá para a questão do frio. Eu gosto de frio, mas assim, quando me falam -50, eu já fico, meu pai amado, será que eu vou aguentar? E aí eu pergunto como é que o governo lida com isso, assim, eu sei que o Canadá, por ser um país maravilhoso, é totalmente organizado em relação a isso, e eu queria saber de que maneiras o canadense burla essa questão do frio, sabe? De que maneiras ele se prepara para não passar tanto frio, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o canadense ele não burla porque ele ama frio. Ele ama, né? Tipo, é como a gente burla, como o canadense burla pra gente que é estrangeiro não passar tanto frio. Na verdade, o canadense está preparado para o frio. Uhum. Começa de compra de roupas, onde você vai numa loja na época do inverno e as roupas têm etiquetas onde dizem o quanto aquela roupa suporta. Menos Olha 20, um só. casaco menos 20, menos 30, uma bota menos 30, menos 40. Então, ele já está preparado para isso. Sem contar que prédios públicos e privados, todos têm um sistema de aquecimento que funciona super bem. Os ônibus, todos têm ar-condicionado, funcionam super bem. Uhum. E assim, por exemplo, na época do inverno neva muito, muito. Uhum. Cidade para? Não, cidade não para. Ottawa, por exemplo, falando né, da cidade que eu conheço um pouco melhor, quando começa a nevar, a prefeitura coloca os tratores nas ruas para fazer limpeza das ruas, vai jogando a neve para cima da calçada, e aí cada morador vai limpando a sua calçada. Ah, Mas a tá. prefeitura limpa as ruas para que os ônibus e carros possam rodar. O Aham. dia neva demais, a prefeitura não dá conta e os ônibus não conseguem rodar, eles chamam de snow day, né? E aí Tá. tudo só serviços essenciais, como hospitais, que funcionam. O restante, infelizmente, fecha tudo. Mas, assim, eu não conheço casos de snow days, sei lá, que durem 2, 3 dias. Eu ouço de um Uhum. dia. Eles Um anunciam dia, coisa. porque aí, assim, não é que neva sem parar 24 horas. Neva, para. E aí a cidade vai se preparando. A prefeitura limpa as ruas e vida que segue. O país Sim. é assim. Então eles se preparam para isso. É vida que segue. Né? É curioso, assim, essa questão do frio, porque eu usei transporte público, 6 meses estavam lá. Você baixa um aplicativo, você acompanha o ônibus vindo pelo GPS, Olha então você só. ele passar no ponto ali que você deve pegar às 20 horas e 57 minutos. Então você pode chegar Certinho. um minuto antes, ele vai passar. Fora que a cidade tem cafés espalhados, tem aqueles coffee shops, né, como Starbucks, Tim Hortons e outros espalhados assim por todas as cidades e praticamente em frente a cada ponto de ônibus tem um. Então a Olha pessoa já só. sabe
se protege dentro de um café, tomando ali uma bebida quente e acompanhando o roteiro do ônibus no celular para não perder o ônibus. Organização é tudo, né, minha gente? Se a gente for comparar com o Brasil, é bem diferente, né? Mas que interessante, muito bom. Nós estamos melhorando nisso também. Graças a Deus, né? Mas eu acho que organização faz toda a diferença. Assim, o Brasil está melhorando bastante. Eu acho que a pandemia está trazendo muita mudança boa, né? É um momento difícil, mas muitas coisas estão mudando para melhor, né? A gente está sabendo se adaptar muito, muito bem a várias coisas, né? Mas enfim, tem mais alguma dúvida? Galera, não sei, a gente ainda tem um tempinho, né, Rô? Mas aqui a gente tem alguns minutinhos, poucos, né? Eu recebi Uhum, alguns aqui, deixa eu ver. tá bom. Qual o custo mínimo mensal? A Ana Caroline perguntou, a gente já, né, falou um pouquinho Respondi, sobre. falou um pouco sobre isso, né? A Canunes falou que não estava no começo da live, mas como são as acomodações, casa de família, apartamento para outros estudantes? Falando rapidamente, existe Falando. homestays, existem apartamentos, e você pode alugar um apartamento, caso você queira. Me perguntaram aqui uma dúvida relevante. Você disse que fez homestay e de República. Em relação ao preço, quanto ficaria? Morar em República é mais barato. Não sei dizer exatamente no final do mês, porque você precisa fazer suas compras e ainda É, cozinhar. Então, fazer as compras, né, depende do que você é, vai comprar muita sim, besteira ou não. E o tempo que você vai levar cozinhando, você precisa pesar se vale a pena ou não. sim, verdade. A KB Santos 96 perguntou se consegue fazer intercâmbio de um mês. Sim. E a Mariante é uma parceira nossa, né? Que legal. A Mariante, ela perguntou, se planejarmos o intercâmbio para daqui a um ano, e se até lá não tivermos uma vacina efetiva, é possível postergar a viagem? Sim, Mariante, é possível. A escola lá está super flexível, ela está recebendo matrículas. Eu prefiro não fazer nenhuma matrícula, mas a escola lá está recebendo matrícula e o aluno tem direito, normalmente tem direito a ficar 6 meses. A partir do momento que ele assina, ele tem direito a ficar 6 meses. Que ele se matricula, ele tem Hum, direito a fazer o intercâmbio a qualquer momento dentro de 6 meses. tá. Agora, eles estenderam por mais um ano. Então, Tá. Aumentaram esse gap, né? Então, Uhum. 31/7/2020, a Mariante vai lá e se matricula. Você tem até 31/7/2021 para Pra ir para. fazer. Mas eu acho que dependendo da situação, se isso se arrastar por mais tempo, esperamos que não, mas com certeza eles são super flexíveis a fazer Uhum. algum tipo de De mudança. mudança, né? Verdade. Sim. Acho que isso é E até importante. o reembolso, né? Existe o reembolso antes da sua ida, é possível você solicitar o reembolso caso você desista. Então, também é possível. Entendi. Que bom, interessante. Mais alguma dúvida de Não, para alguém? mim, essas agora, eu acho Entendi. que a Pra gente já mim está também. também, né, Mai? Sim, tá? Passou tão rápido, né? Gancho para uma próxima, quem sabe, o pessoal quiser, é só mandar Sim, comentário. No outro a gente faz outro com o maior prazer. Venho aqui com a minha sim, intercâmbio, a gente conversa. E sim. falar uma última dica, assim, super importante. Brasileiro é super solícito, brasileiro é super caloroso, recebe super bem aqui no Brasil ou fora. Mas se Verdade. você for fazer o intercâmbio, faça amizades com brasileiros, sim, sem problema algum, mas procure não estar em um local somente com brasileiros. Nada contra o brasileiro, mas é por conta do idioma, né? É o idioma que conta. Você está lá para aprender, você está gastando dinheiro, você está deixando sua família, seu país, sua comida para estudar. Então, vá para estudar. Muitas vezes a gente fazia jantar em casa, fazia cachorro quente pra, né, de brasileiro, Uhum. principalmente de purê, batata palha. A gente chamava os amigos, mas assim, a nossa regra era receber pessoas com pelo menos um de outra nacionalidade. Podia ter lá 10 brasileiros, mas tinha que ter um Mais uma japonês, pessoa. Uhum. uma da Coreia, não importa, mas para a gente se obrigar a falar inglês o tempo inteiro, tá? Então,
é uma dica super, né? Nosso tempo está acabando, faltam segundos, mas assim, é uma dica super importante. Vá. Se der medo, vai com medo Vai mesmo. medo mesmo, isso aí, mete louco. É o Canadá que vale super a pena. Gente, muito obrigado. Mai, muito Bye, obrigado. bye. Muito obrigada.